Nós vamos falar um pouco sobre a maturidade e a harmonia entre os maduros. Então, dê a paz do Senhor para o maduro que está do seu lado. O apóstolo Sandro estava trazendo essa ministração, eu estava me lembrando de muitos líderes que já operaram nesse nível de milagres e que hoje estão desviados ou que perderam toda a unção. Começaram nesse nível de simplicidade, operando milagres, prodígios, maravilhas, mas por falta de maturidade e harmonia, ficaram parados no ministério. O senhor lembra disso, apóstolo? Alguém mais ou menos assim? Muitos que começaram nesse nível. Eu conheço alguns, eu acho que o apóstolo Célio conhece um lá do Rio de Janeiro, que operava com arrebatamentos, não é? As pessoas entravam em macas e ficavam horas sendo ministradas, mas por falta de maturidade e harmonia. O que é harmonia? Harmonia é um conjunto. Toda vez que eu deixo essa simplicidade e acho que Deus só opera na minha vida, eu começo a perder. E eu deixo de funcionar corretamente no corpo. E o texto que nós vamos ler em 1 João é um antídoto contra essa ação maligna. Porque toda vez, escuta isso aqui, olha, vocês que estão vindo lá daquela terra lá, toda vez que falta harmonia, o apóstolo João diz que os anticristos sai do meio desse lugar. Estão entendendo? E essa defesa que está sendo dada agora é justamente para nós que vamos operar com milagres, com prodígios, com maravilhas. Tenhamos maturidade para não cairmos na vaidade e acharmos que só nós fazemos as coisas. Eu tenho uma experiência muito grande com curas e o que o apóstolo Sandro falou sobre a pregação do Evangelho. Eu já fiz jejuns de 40 dias, até nós fizemos um de 80 dias, não foi, pastor Rogério, para expulsar o demônio daquele satanista. Eu tinha feito 40, aí a bispa liga e falou, vocês têm que fazer 40 dias de jejuns. Eu falei, mas já fiz, mas você fez sozinho, vai ter que fazer com a gente. Mas as maiores operações de milagres que eu já fiz foi pregando o Evangelho. Sabia? A cura mais milagrosa que o Senhor já ministrou na minha vida, e eu fui um instrumento nas mãos do Senhor, foi lá em Santo Antônio Descoberto. É uma igreja que a gente cuidava, só tinha criança, e os meninos eram endemoniados, tipo esse que o Sandro era aqui. Os meninos vinham acompanhados de demônio, né? A grande maioria das crianças eram abusadas sexualmente, então o negócio era terrível. E num dos cultos, uma moça paralítica andou, e a vizinha do lado falou, olha, eu quero que você vá lá orar pelo meu marido. Eu pensando que tudo era da igreja.
E nós fomos lá orar pelo cara. Quando chegar, tinha uma imagem do Jorge desse tamanho, uma da Cida desse tamanho, aquele cheiro de urina na casa, aquela casa fedendo. O cara tinha diabetes, cirrose hepática, hepatite C e paralisia nos rins. Isso era um domingo. No outro dia eu tinha que estar aqui. Era escola Chofar. Na segunda-feira eu tinha que estar aqui. E aí eu orei pelo cara em menos de 1 minuto. Orei, tal, fui embora. No outro dia a irmã ligou para mim. Pastor, lembra daquele homem que chorou? Eu falei assim, e aí, morreu? Não, ele está curado. Ele está curado de tudo. Ele foi curado de tudo. Ele foi curado de diabetes. Numa oração de 1 minuto. Eu não fiz força. Fiz nada. Então, quando você prega o Evangelho, se prepare. Lembra que na primeira mensagem que eu falei de Filipe? Filipe, ele manifestava aquela natureza de poder por causa do Evangelho. Mas nós precisamos aprender a funcionar em harmonia. E só os maduros conseguem vibrar na frequência da harmonia. Porque para entendermos a harmonia, nós precisamos entender a questão da morte diária. Se você não estiver disposto a sofrer o dano diariamente, não vai ter harmonia. É igual casamento. O Kevin falou, qual foi no segundo dia o Kevin falou, casamento, se não tiver morte diária do marido ou da mulher, não é você querer matar o seu marido, nem você querer matar a sua mulher, é você querer se matar, amém? Porque marido querendo matar a mulher e mulher querendo matar o marido é o tempo todo. Mas é a morte diária. O Maurício falou ontem um negócio interessante, né? Que Deus não conta a história toda do casamento. O cara está apaixonado pela menina, a menina está apaixonada, mas depois que casa, que acontece? Ô Senhor, eu não sabia que era assim não, porque se soubesse não casava. Não é verdade? As irmãs ficam assim doidas, né? Apóstolo, eu queria tanto casar. Chega lá para minha esposa, minha filha, ore mais. Ah, mas a senhora é casada. É, mas para chegar onde está esse menino aí, eu já sofri muito. É? Quanto jejum, quantos votos essa menina já fez por mim. E investiu em mim. Pensa num cara chato. Vocês estão vendo essa pessoa maravilhosa hoje aqui? Entendeu? Mas, irmão, eu era implicante. Eu era chato, eu era bruto. Eu já quebrei cadeira da parede. Foi, irmão. Já quebrei, pastor Rogério. Cadeira de cerejeira. E não foi porque aconteceu muito, não, só porque ela falou um negócio assim. Eu era crente, mas não era morto. Entendeu? Então ela gastou tempo em oração, investiu em livros. Meu amor, ela não falava que eu precisava. Olha, eu achei interessante, eu acho bom você estudar isso aqui para você pregar. As pessoas precisam muito ouvir isso aqui. Aí ela me dava um livro, eu estudava o livro. Essa menina está usando de estratégia, meu irmão. Agora, você quer transformar o seu marido brigando com ele? Você não vai conseguir não. Porque jumento, quanto mais bate, mais empaca. Estou dando um código para as irmãs aí, ok? Use a sabedoria, use muito beijo. Use muito abraço, entendeu, Aline? O cara chegou lá, pá, né? Glória a Deus. Pois bem, cadê? O negócio saiu aqui. Ih, esse é o negócio do iPad, por isso que eu tenho que voltar para a Bíblia do apóstolo Sandro ali. Você trisca o dedo, o negócio sai correndo para tudo quanto é lado aqui, ó. Cadê? Achei. Esse barulho não estava, né? Cadê, meu pai? Aqui.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos agora que através da leitura da Tua Palavra, essas verdades poderosas penetrem no nosso coração e todo o veneno do engano seja retirado do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém. 1 João, a partir do verso 7. Capítulo 2, verso 7. 1 João 2, a partir do verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, ele estava relembrando a essa igreja, não é, que eles estivessem observando aquele mandamento antigo que eles receberam dos ensinos do Evangelho, não é? Oralmente, porque ainda os evangelhos estavam escritos em pequenas porções e não tinham chegado a todos. Então, aquele ensino que eles receberam. Porém, agora, ele diz o seguinte: este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, agora, eu vos escrevo um novo mandamento. Então, preste atenção nesse novo mandamento. O antigo mandamento está relacionado, se você quiser depois aprender, ao didaquê. Didaquê é o ensino, a proclamação do reino que está em Mateus 5, 6 e 7. Então, você que está treinando a sua liderança, a sua congregação, ela precisa ser treinada no didaquê, não é? Que é Mateus 5, 6 e 7. Assim como Moisés recebe do monte a lei de Deus e transmite ao povo, o sermão do monte é a própria palavra trazendo o ensino do reino. Então, você quer trazer maturidade para que haja harmonia, você precisa ensinar o didaquê, Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7 tem que imprimir e tem que ser a sua leitura diária. Amém? Então, depois que ele fala sobre esse ensino que foi oralmente dito a eles, ele fala: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, olha isso aqui, esse é o novo mandamento. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a arrogância da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aí ele está, é uma sequência. Então, olha o que acontece quando não há o amor entre os irmãos, quando há o egoísmo. O egoísmo é uma manifestação, tá? O egoísmo é uma manifestação de um demônio. Só que não é um demônio dentro da pessoa, é o caráter de um demônio. Enquanto o amor é a manifestação do caráter de Deus, o egoísmo é a manifestação
de um principado, né, na verdade. O egoísta, ele só pensa em si mesmo. Eu não sei se vocês viram aqui no começo, quem chegou no início, viu a banda não, o coral, não é? Por que coral? Porque tem duas bandas. Notaram a diferença? Ninguém entendeu? Glória a Deus. Teve um momento que aquele irmãozinho estava com o microfone e todo mundo fazendo a harmonia para ele. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Depois ele sai de cena, ele entrega o microfone para a Aline. E aí ela entra em cena e eles continuam na harmonia. Onde tem o espírito egoísta, isso não acontece. Porque o egoísta, ele pensa em si, ele só pensa em dar prazer para si. No corpo, no meio dos maduros, é necessário harmonia. Tem vozes que vocês não ouviram, mas que formava o bloco. Embora você não tenha distinguido algumas vozes aqui, mas se elas não estivessem cantando, faria falta na harmonia. Daqui a pouco vocês vão ver isso na prática, porque só existe harmonia no meio dos maduros, e para que haja harmonia, vem cá, apóstolo, só um instantinho, é necessário um tempo de lixamento. Os irmãos estão entendendo isso? Só as pedras vivas se encaixam e podem fazer parte daquele templo celestial. Cumprimente a pedra viva que está do seu lado. É esse lixamento, é gastar tempo no corpo. Meu irmão, passar hora, vocês já viram eles cantando aqui, é uma maravilha. Agora dá uma olhada na hora dos ensaios. Alguns saem meio chateados com o outro, porque teve hora que foi uma lixada mais forte. Esse teu contralto está apagando o segundo soprano. Eita. E o contralto, que tem um peso, não é, querida? Que tem um peso mais, não é? Mas que dá a base, que dá o pedal. Você sabia que geralmente, eu vou abrir um negócio aqui só para... Às vezes o contralto ele fica ali, mi, fá, sol, mi, ré. O contralto ele não vai muito lá e vai, não, ele só fica por aqui assim, fazendo só as curvinhas. Mas geralmente a voz do contralto é que dá nome aos acordes, é a terça menor, é a terça maior. Está ali, depois eu explico isso. Mas é o que dá a característica. Às vezes não aparece o contralto, mas ele está ali. Agora, essas pedras vivas, esse tempo de estar juntos, por que o Senhor, através do apóstolo Paulo, insiste para que estejamos participando da ceia do corpo? E o escritor de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, porque quando eu deixo de congregar, eu não participo do processo do lixamento para o amadurecimento. O processo da congregação é que vai trazer maturidade e enriquecimento no amor. Amém? Obrigado. Quando há uma explosão vulcânica, as pedras, não é? Elas caem nos rios e elas caem cheias de quinas, todas quadradas, pontiagudas. E o processo da congregação é um processo semelhante ao da pedra. A pedra viva, ela vai sendo trabalhada ao longo dos anos, nas águas dos rios, nas areias, vão se chocando umas com as outras, e elas vão perdendo as quinas.
Por isso o altar do sacrifício só podia ser feita com pedras vivas, não podia ser feito com pedras lavradas pela mão do homem. Não tem como você pular processos. A pedra viva é uma pedra que ela não pulou processo. Por isso, pastores que aqui estão, não pule as fases e não fique ordenando pessoas que não passaram pelos processos de lixamento. O apóstolo Paulo diz: não ordene os neófitos, porque eles não suportarão a pressão. E é por isso, um neófito, ele pode se achar melhor do que o outro. Ele foi ordenado e ele acha que é melhor do que todo mundo. E aí, olha só, a partir do verso 18: filhinhos, já é a última hora. Isso há quase 2000 anos atrás ele está dizendo que é a última hora. Então nós estamos nos últimos segundos. Se há 2000 anos atrás eram as últimas horas, agora nós estamos nos últimos segundos. Então eu vou repetir aqui: filhinhos, já estamos nos últimos segundos. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por que o apóstolo Sandro traz essa defesa? Ele traz essa defesa porque nós estamos vendo os anticristos surgindo. O Kevin ontem me chama a atenção para reforçar isso agora, para trazer um antídoto no vosso meio, no nosso meio, porque os anticristos, eles surgem aonde não há harmonia, não há maturidade. Olha só, anticristos são pessoas que se voltam contra Cristo. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Isso aqui não está falando de gente que saiu da igreja e foi para outra, não, gente. Não é isso, não. Os anticristos, eles estão no meio da igreja. Eles se alimentam, mas depois eles se voltam contra o corpo de Cristo. Eles se tornam inimigos do corpo de Cristo. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o reverendo Moon. Foi uma pessoa que se isolou, uma pessoa que não se sujeitava a ninguém. Ele recebe a revelação dele e ele não sujeita ao corpo. Ele age na independência. Não, Deus falou comigo, o que Deus fala comigo, acabou. Você está sujeitando as suas visões, suas revelações a quem? As mensagens que Deus tem dado. Por exemplo, o primeiro dia que eu cheguei aqui, o Maurício chegou: você vai pregar o quê? Eu tive que sujeitar a ele o que eu ia trazer. Eu falei: eu tenho uma revelação, Deus me deu essa palavra, mas eu quero saber se eu posso trazer no congresso, se já é tempo, eu tenho vivido isso há algum tempo. Eu tive que sujeitar a alguém. Os irmãos estão entendendo? Se a sua experiência não pode ser sujeitada a ninguém, você deve ficar atento com isso. Porque eu posso me enganar. Eu conheço uma pessoa muito madura que um dia teve uma visão e falou que Jesus ia voltar dia tal, num sábado à noite. E ela teve que mudar por um período fora, porque Jesus não voltou, não. Não sujeitou a ninguém. Quer ser sempre o solista. Quer ser sempre o que vai aparecer. Os dons
precisam estar em concordância com o que o corpo está recebendo. E os dons são discernidos no corpo. Amém? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo. Opa! E todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, verso 21, porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele... Olha isso aqui, olha que coisa linda. Olha a defesa da mensagem que nós pregamos para os líderes sobre Jesus. Pessoal de Guarujá, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Não tem como você ter só o Pai, e não tem como você ter só o Filho. Você só tem acesso ao Pai através do Filho. Posso ouvir um glória a Deus? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Por isso, meus amados, nós estamos fazendo essa defesa do Evangelho. No primeiro dia eu falei sobre a questão do arrebatamento, não é? De acessos a portais. Por que eu fiz essa explanação? Porque eu tenho visto muita gente já estudando isso, mas eu trouxe uma defesa. Filipe trafegou por esse manto, mas ele era um pregador do Evangelho. Então, você quer vibrar nesse nível de autoridade? Seja um pregador do Evangelho, como Filipe. Amém? Porque eu tenho visto algumas pessoas querendo acessar esses ambientes, sem primeiro viver a pregação do Evangelho. E pregar o Evangelho é viver e manifestar esse poder. Amém? Agora, abra a sua Bíblia, continua aí mesmo, no capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O escritor de Hebreus diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Rapaz, isso é uma cura tremenda, porque a gente pisa na bola, e mesmo assim Jesus lá em cima, ei, os anjos, deixa eu falar para você, ali é meu irmão. Tem anjo, eu não sei se vocês já viram, mas tem anjo, que alguns irmãos já viram profeticamente, eu nunca vi desse tamanho, mas teve um irmão que já viu um anjo de mais de 5 quilômetros de altura. Isso é um anjo, inclusive o anjo do Rio de Janeiro. Imagine o anjo de São Paulo. É o anjo do Rio de Janeiro para pegar um monte de bala perdida que vem contra os crentes, ele vai segurando. Jesus chega para esse anjo e fala: aquele menino ali é meu irmão, ó. Está vendo aquela menina ali? Sofrendo, chorando, é minha irmã. Aí o acusador pode dizer: mas ela fez isso. Pois é, mas eu morri por ela. Aleluia. Alguns de vocês, eles falam assim: Vanessa, lá no Sol Nascente, maninha. Às vezes ele pode dizer minha serva, mas eu acho que Jesus tem mais prazer em dizer maninho, maninha.
Amém? Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora eu vou te dar uma tradução desse texto. O Pai tem, a expressão ali, o Pai tem satisfação. O Pai sente um gozo transbordante no seu coração em saber que você é filho dele e é irmão de Jesus. Agora veja a profundidade disso. Isso aqui acaba com qualquer depressão, com qualquer tipo de problema que você tiver. Porque essa expressão, ele diz que ele te coloca na mesma condição de herdeiro com Cristo. E eu vou repetir novamente a questão da harmonia. No céu não existe segundo filho. Quem já ouviu falar da síndrome do segundo filho? A síndrome do segundo filho é que o segundo filho sempre se sente rejeitado. Alguns têm essa síndrome. E é importante os irmãos estudarem isso até para produzir cura interior, né? Mas isso é antigo, porque o primogênito, biblicamente, ele herdava tudo. Ele herdava as bênçãos e porções dobradas da herança, porque o primogênito, na ausência do pai, ele tinha que ser o mantenedor da mãe. Por isso ele recebia porção dobrada, porque ele, se o pai falecesse numa guerra, em alguma coisa, ele era o mantenedor da mãe e das irmãs. Então o primogênito, ele herdava a bênção. Só que em Hebreus 12, diz que no reino, todos nós fazemos parte da assembleia dos primogênitos. No céu não tem segundo filho. Por causa do sangue do primogênito, todos somos elevados ao mesmo padrão de primogenitura para herdarmos como co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar juntamente com Cristo. Ele abre mão da herança para distribuir para os irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Se ele promove essa harmonia no céu, por que nós não conseguimos viver essa harmonia aqui embaixo? Ah, irmão, mas a Bíblia diz que o Pai é maior do que eu. Então Jesus é menor do que Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, o que esse texto quer dizer. Por favor, apóstolo Sandro, venha cá novamente. Suponhamos que o apóstolo Sandro, ele tenha uma função. Então, ele é o presidente do ministério e eu sou o vice-presidente. Em posição hierárquica, ele é o presidente e eu sou o vice. Então, ele é maior. Mas, em natureza, nós somos iguais, porque somos seres humanos. Temos DNA humano, não somos muito parecidos, ele é maior realmente, não é? Mas nós somos seres humanos. Amém. Ok? É isso que Jesus está falando. O Pai tem uma importância, ele é maior do que eu, mas os dois são iguais em natureza. Então você prepara, obrigado, apóstolo. Prepara para dar o glória. Quando o Senhor nos eleva à condição de primogênitos, queridos, é por isso que o apóstolo Paulo diz aos corintianos: vocês são superiores aos anjos. Porque isso é para dar glória, agora é para sapatear, relampear e trovejar. Quando eu terminar de falar, tu já dá o glória. Nós somos colocados
no mesmo padrão de natureza do Senhor Jesus. Então você tem que sair desse ambiente de rejeição, de vitimismo, de coitadismo, porque até os demônios sabem disso, e você não sabe, e você não se posiciona assim. O Pai tem grande amor, Ele tem gozo, Ele tem satisfação de nos chamar de filhos. Você não sabe o quanto que o Pai fica feliz. Ali é meu filho, ali é meu filho, ali é minha filha. Somos filhos de Deus. Por essa razão, escute isso, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A palavra homoios, seremos semelhantes, mas guarde o glória quando você estiver orando, quando você estiver numa libertação, quando você estiver num período de adoração. Homoios é que não é só semelhança em aparência, mas quer dizer natureza. Vou explicar que talvez você não entendeu, porque o amém foi fraco. Vou repetir aqui. Por causa do sangue de Jesus, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, algo aconteceu. Você sai do estado larval, olha para uma larva e olha para uma borboleta. Ninguém tem nojo de borboleta, mas da lagarta, misericórdia! Porque tem lagarta que dá a identidade do cara. É igual barata voadora. A barata voadora, ela é um instrumento de Deus para revelar o caráter de certas pessoas. Deus fez a barata voadora para o cara saber se o cara é macho ou não ali. Ai, meu Deus do céu! Aí você pode botar na fila de ministração, que a gente faz. A lagarta é como se nós saíssemos do estado larval. Essa é a transformação que o apóstolo Paulo fala, metamorfos. Sair do estado larval. Existe uma borboleta na larva, mas ela tem que passar pelo processo para vir as asas, as cores, aquela coisa linda, não é? A pessoa tem uma borboletona azul, não é? Somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, como o grão do trigo. O grão do trigo não tem nada a ver com a planta. Eu sei que quando eu chegar no céu, essa barriga não vai lá. Entendeu? Esse narizinho ladrãozinho de oxigênio, o Senhor vai dar um jeito nele. Entendeu? O Senhor vai dar uma diminuída nele. Já sofri bullying no colégio. É porque a minha cabeça cresceu, então, mas na época minha cabeça era um pouco menor, mas o nariz sempre foi desse tamanho. Entendeu? Quando eu chegava, o pessoal, gente, está faltando ar aqui na sala. Então, você tem que aprender a lidar com o bullying, né? E eu sei que eu não sou isso. Agora, no reino espiritual, o seu espírito já é visto de outra forma. Os demônios sabem quem é você. Os anjos sabem quem é você. Eu tenho uma experiência muito grande no livro do Rick Joyner, que o Rick Joyner, ele foi avançando nas visões, nas experiências, e ele
teve uma batalha que ele lutou e ele estava resplandecente de luz, uma luz fabulosa. Aí, um personagem da visão chamado Sabedoria, não sei se você já leu esse livro, vai e coloca sobre ele um manto de saco de estopa, muito simples, não sei se você já leu esse livro, e ele bota aquele manto, e todo o brilho dele sumiu. Quando o brilho dele some, todos os anjos, cada anjo mesmo, pensa nos anjos, que é a espada do anjo, os anjos batia continência para ele, e ficava admirando ele, poxa, que legal, e os anjos cercaram ele, e ele vendo aquela glória daqueles anjos ali, ele decide tirar o manto. Nique quando ele tirou o manto, nique quando é uma expressão mineira, nique quando ele tira o manto, ele começa a resplandecer de luz. Sabe o que os anjos fizeram? Fizeram as quatro e foram embora. Porque glória no céu é uma coisa normal. Agora, um coração humilde de um ser humano no céu é uma coisa que eles ficam maravilhados. Cumprimente o humilde que está do seu lado aí, dê a paz do Senhor para ele. Diga para ele, você não sabe o quanto você impressiona o céu quando você está parecido com Jesus. Sabe, aquele manto que o Rick Joyner estava usando na visão, é porque aquele manto, por que os anjos estavam batendo continência para ele? É porque ele estava idêntico a Jesus. Era só por isso. A harmonia é algo tremendo, porque na harmonia nós vamos nos humilhando para que os outros possam também formar um corpo, um bloco que vai produzir uma beleza. Assim como eu falei do coral, que precisa de horas e horas de ensaio, para que haja harmonia, nós precisamos gastar tempo comendo junto, servindo, amando. Esse é um trabalho que o Senhor Jesus fez por 3 anos, e mesmo assim, no último dia, quase os caras ainda estavam disputando para saber quem era o maior. Por isso que Jesus chega para Pedro e diz, olha Pedro, quando tu te converteres... Gente, Pedro viu o filho da viúva ressuscitar, viu a menininha de 12 anos ressuscitar, viu Lázaro ressuscitar, andou sobre as águas, ele multiplicou pão. Eu fico imaginando aqueles homens multiplicando pão. Aqui, João, meu dá mais, meu cesto está saindo mais. E Jesus ainda disse para os caras que quando você se converter, enquanto tiver competição no nosso meio, está faltando conversão. Então, o texto, ele tem algumas coisas interessantes. Olha só. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Qual é a esperança? É essa aqui. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando eu tenho essa esperança, quando ele se manifestar, diga a palavra faneiro. Alguns também, essa palavra está relacionada à sua parousia. Quem já ouviu falar isso? Parousia, quando ele se manifestar, e nós, pastores, o apóstolo Fernando falou nessa manhã, não vai muito longe não, viu minha irmã? Daqui a 5 minutos eu preciso de você. Vai, mais volte. Vai pegar uma oferta? Ok. A parousia é isso aqui, seremos arrebatados. Vai estar 2 no campo, um será deixado, o outro será levado. 2 estarão fiando, um será levado
e outro será deixado. Todo aquele que se purifica, todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, esse se purifica. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós fizemos aquela ilustração antes da fotografia do apóstolo Maurício, não é? Representando a lei. Por que eu preciso da lei? Porque na lei estão os códigos que eu preciso obedecer, porque senão eu posso ficar enrugado, eu posso ficar com manchas, eu posso me sujar. Então ele dá uma sequência, olha, aqui eu sou assim, eu gosto disso, 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 disso. O apóstolo Paulo disse que a mulher faz o quê? Trabalha para agradar o seu marido. Está dizendo também em relação à igreja. Nós precisamos estudar a lei para agradarmos o nosso noivo. Por exemplo, eu gosto de quiabo com jiló num esqueminha que a Lúcia faz. Ah, irmão, você gosta disso? Gosto. Porque isso faz muito bem para o meu intestino e para uma outra parte do meu corpo, que é o fígado. Entendeu? Então, isso faz um benefício muito grande para o fígado. Então, ela sabe que esse alimento, ele é bom para a minha saúde. Então, ela faz isso, e ela sabe que eu gosto. A galinha caipira, do jeito que ela faz. Às vezes, não precisa nem da galinha. Por exemplo, o pastor Rogério gosta do omelete que ela faz. Faz fila para comer o omelete. É um omelete que ela treinou muitos anos fazendo para mim. A pessoa sabe que você gosta daquilo, então ela faz aquilo para te agradar. Isso é amor. Então nós temos a lei, observamos, mas nós corremos para o amado da nossa alma para agradá-lo. Agora, olha isso aqui, verso 5: sabei também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus vive... Como é que é? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E ele vai dizendo sobre o pecado, mas ele volta a reforçar no verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E aqui eu quero permanecer um pouco. A palavra agapao vem de ágape. Agora, o grupo já pode vir para frente. A palavra aqui, agapao, é uma maneira de servir, não é dizer que amo. Não adianta dizer que amo. Agapao, obrigado. Tá. A manifestação desse amor não é só dizer que amo. Agapao é formar um bloco onde um está ligado ao outro em amor. Nem sempre nesse contexto de corpo eu vou conseguir, vou dizer assim,
entender o meu irmão. E aquilo, mas eu preciso me esforçar para servi-lo em amor. Esses dias eu estava, vou dar uma ilustração. Eu terminei de ministrar um casal numa região do Brasil onde houve traição, onde houve tortura, onde houve um monte de coisa. E eu cheguei para a irmã e perguntei: querida irmã, o que a senhora quer que eu faça? A senhora quer que eu ore? A senhora quer que eu te aconselho? A senhora quer acabar o casamento? O que a senhora quer? Ela falou: olha, eu gostaria de salvar o casamento. Eu não consigo mais amá-lo, mas eu tenho uns filhos e eu não quero que os meus filhos fiquem longe do pai, porque ele é um bom pai. Eu falei: o que a senhora quer então? O senhor me ajude a suportar. Eu falei: mas você quer viver com ele? Não, não quero. Eu falei: e se eu disser que a senhora pode amá-lo novamente e resgatar esse homem? Ela: é possível isso? Eu falei: é. Primeiro nós precisamos curar a senhora. Então, na ministração, nós chegamos no lugar da ferida. Quando ela sofreu uma injustiça, apóstolo, lá na infância, com 8 anos de idade, ela sofre uma calúnia do padrasto, e a mãe levanta de madrugada e dá uma surra nela. Ela estava dormindo, ela não sabe por que apanhou. E quando o Senhor trouxe isso por revelação, eu falei: o Senhor me mostrou que você apanhou com 8 anos de idade, assim, 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 assado. Você não sabe até hoje por que apanhou, mas eu vou te falar agora o que Deus revelou. Você apanhou porque o seu padrasto quis abusar de você. E com medo de você contar para sua mãe, ele disse que você mostrou a calcinha para ele. Ela caiu no chão e foi rolando de dor, gritando. Eu falei: vamos perdoar seu padrasto? Ela perdoou o padrasto. Eu falei: agora você vai notar como vai ser fácil perdoar o seu marido. Para mim, essa moça, essa senhora, é uma das maiores autoridades em perdão que eu conheço. E ela perdoou o marido. Perdoou de verdade. E conseguiu resgatar tudo. E eu falei: você quer salvar o casamento? Mesmo sem amar o seu marido, comece a servi-lo, a amá-lo, a ministrar o coração dele, que ele vai se converter de verdade. Sabe por que eu sei que ele se converteu? De verdade? Porque ele nunca deu dízimo nem oferta. Ele não acreditava nisso. E agora ele se tornou um ofertante e um dizimista. Rapaz, o coração do cara se converteu e o bolso dele se converteu também. E ele vem com temor. E ele traz de uma forma diferente, que eu nunca vi uma pessoa. Ele traz com humildade. E eu falei para ela: sabe onde está o seu galardão? Porque você lutou, perdoou e amou novamente. E ela amou de tal forma que ela nunca mais jogou na cara dele o que ele andou fazendo. Ela nem toca nesse assunto. Sabe por quê? Porque ela está agindo como Jesus. Quando você pede perdão pelos seus pecados para ele, sabe o que a Bíblia diz? Ele lança o seu pecado no lago do esquecimento. Então, quando você perdoar alguém, nunca mais toque naquele assunto. Uma das coisas a respeito da harmonia e dos maduros é essa capacidade de estar perdoando constantemente e amando constantemente. Então nós vamos ter uma aula prática agora, tá certo? Essa aula prática é sobre a harmonia.
Por exemplo, toque só uma nota para mim. Qual é a nota? Qual é a fundamental aí? Isso, toque só a fundamental para mim. O grave. O grave. Oh, faz assim comigo. Oh. Então esse pessoal vai fazer o. Só esse pessoal aqui. Me ajuda aí alguém do contralto aqui, você querido, ou baixo aí. Oh. Bora, forte, forte. Oh. É uma nota só, embora muitos sons, mas todo mundo está cantando o quê? É o lá? Lá. Lá. Bota o dó. Dó sustenido. Bota o mi para mim. Gravaram a de vocês? Ajuda aqui o soprano aqui, essas meninas aqui, ó. Mete aqui um lá para o mi. Mi. Dó sustenido. Ainda lembra de vocês? Então segura de vocês. Continua. Coisa. Eita glória. Isso é harmonia. Você fez uma, você dentro do seu chamado, você dentro do seu ministério faz um tipo de som. Isolado, ele é assim. Você dentro do seu chamado, do seu ministério, tem um outro tipo de som. Não adianta querer ir para o lado de lá. Você com o seu chamado, com o seu ministério, outro tipo de som. Mas quando nós estamos em harmonia, em amor, há algo poderoso que acontece. Canta aquela música daquele dia, do primeiro dia lá. Sabe qual é, né? Da terça-feira. Terça-feira. Vocês estão todo mundo comigo? Estão no telefone aí com o negócio? Solta aí então. Daqui a pouco vocês vão ver a divisão harmônica. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei dos Reis. Eu te A primeira parte que eles cantaram em uníssono. O que é uníssono?
Eles cantaram todos a mesma melodia, todos estavam cantando a mesma nota. Por isso vocês não notaram a abertura, a beleza do negócio. Logo depois, vocês viram que foi acontecendo alguma coisa, porque foram acrescentadas novas notas. Muitas vezes nós vamos caminhar em unidade, cantando a mesma coisa, mas em determinado momento cada um vai para o seu chamado, e é isso que é bonito no reino espiritual. Agora, vocês vão cantar novamente, só que nós vamos fazer uma outra coisa que se chama dinâmica. O que é dinâmica? Então eu vou dar o crescendo, o diminuindo, tá certo? O esforçando. Não esforçando não, não vamos tumultuar muito não, senão nós não vamos entender. Mas vamos trabalhar com dinâmica agora, crescendo, diminuindo, para eles entenderem como muitas vezes o Espírito Santo, ele vai trabalhar no corpo, não só com harmonia, mas ele vai conduzir para tocar certas áreas de nossa alma. Por isso a necessidade não somente da harmonia, mas da sensibilidade daquilo que o Espírito Santo quer fazer naquele momento. Amém? Então eles vão começar em uníssono. O instrumento pode ser um pouquinho mais baixo, só para eles entenderem o que é uníssono. Queima, DJ. Te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei dos Reis. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei Vai abrir agora. dos Reis. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei dos... Só o contralto agora, só o contralto, a mesma coisa. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei dos Reis. Todo mundo. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei Só o tenor. dos Reis. Só o tenor. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei Todos. dos Reis. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei dos... Soprano, soprano, soprano. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei dos... Bora, todo mundo. Reis. Eu te exalto, Vamos botar dinâmica agora. ó Cristo, rendo Dinâmica. glórias, Rei dos Reis. Eu te exalto, ó meu Cristo, rendo glórias, Rei dos... Fique de pé, começa a adorar o Senhor. Eu te
Queridos irmãos, para chegar nesse nível de harmonia, muitas horas de rala. A harmonia não se tem harmonia se você não consegue viver junto. Não existe harmonia sem sacrifício, sem renúncia. Ministros, pastores que estão aqui, líderes, você precisa investir na harmonia. A harmonia envolve o discipulado, orar junto, comer junto, rir. O Kevin nos ensina que comer junto é a melhor forma, porque ninguém consegue comer de máscara. Por isso que é na mesa que as pessoas se revelam. Eu quero que agora você se sente. Você vai ouvir esse louvor. Eu quero que você aprenda a ser envolvido nesse amor. Deixe o Senhor envolver você nesse lugar, no lugar de maturidade. Seja envolvido nesse amor agora. Perto estou de ti.
Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-nos, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Começa a ser ministrado desse amor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-nos, ó Pai. Envolve-nos em tua cruz. Envolve-nos, Jesus. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Fique de pé agora e comece a proclamar. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. A sua mente falando, envolve-me, Senhor, mas a sua língua está falando outra coisa. Envolve-me, Senhor. Remianda lama sei. Envolve-me, Senhor. Remianda lama chorre canda rabela masai. Comece a edificar o seu homem espiritual, falando em línguas, gerando harmonia, gerando unidade. Que comece a unidade dentro de casa, que comece a unidade dentro da família.
Diga-se comigo, Pai. Pode continuar. Pai, em nome de Jesus, nós amarramos agora o demônio da infantilidade que impede a maturidade, que impede a harmonia. Todos os comandos de demônios da infantilidade que estavam assolando a minha família, demônio do ciúme, demônio do ciúme, demônio da competitividade, demônio da desconfiança, fora da minha casa, fora da minha vida, fora do meu chamado, fora do meu ministério. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, um tempo de maturidade e de harmonia dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu ministério, dentro da igreja de Cristo, na minha cidade, no meu estado, no Brasil. Agora, esse é o decreto divino, pois já me arrependi de toda falta de harmonia, toda competitividade. Envolve-me, Senhor, nesse manto de amor. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, quando odiei o meu irmão e estava vibrando em caminhos de trevas. Eu agora declaro que o meu coração é preenchido do amor. O amor tudo suporta. O amor, ele só sabe amar. Eu entro nessa dimensão agora, em nome de Jesus. Comece a falar em línguas e declare unidade na sua casa. Ore pela sua casa, ore pela sua família agora. Comece a profetizar isso agora. Comece a orar. Envolve-me, Senhor. 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 Senhor.
Pai, eu oro agora pelos teus servos e servas. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um nessa hora. Quando chegaremos ao teu altar com as nossas ofertas, comece a falar em cada coração, Senhor Deus, qual a oferta que deve ser trazida diante do teu altar. Por conta da infantilidade, Senhor Deus, nós brigamos pelo doce, nós brigamos pelo brinquedo dentro da igreja. E o inferno por muito tempo teve legalidade na nossa casa, teve legalidade, Senhor Deus, no nosso ministério, no nosso crescimento espiritual. Há tanto tempo o Senhor quer nos dar alimento sólido, mas só podemos beber leite, papinha, porque ainda somos infantis, somos carnais, porque uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro, eu sou do ministério tal. Há tanto tempo o Senhor quer nos dar um alimento mais sólido, mais forte, mas somos infantis. Mas hoje, Senhor Deus, nós vamos trazer diante do teu altar uma oferta, para acessarmos esse novo tempo de maturidade, esse novo tempo, Senhor Deus, para termos harmonia dentro do lar. Pai, nós queremos fazer hoje um ato profético. Quando a nossa oferta tocar o gasofilácio, nesse ato profético, os demônios que estavam assolando e destruindo nossa família, casamento, ministério, chamado, eles serão amarrados, e haverá uma destruição nos documentos quando trouxermos diante de ti a nossa oferta. Ela terá um peso de destruição nessas obras. Esse é o decreto apostólico e divino sobre a tua igreja, sobre os maduros, em nome de Jesus, amém. Separe a sua oferta agora. Enquanto eles vão cantar o louvor, nós vamos trazer a oferta diante do Senhor. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti.
possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Do grande eu sou. Grande eu sou. Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti. Que essas ofertas entrem como um memorial diante do Teu trono agora. E eu peço que o Senhor libere os anjos caçadores, que eles entrem agora nos lares, nas famílias, nos ministérios, e que esses anjos caçadores comecem a destruir as obras desses comandos de infantilidade, de ciúme, de competitividade, de brigar pelo brinquedo, conforme o Teu povo se posicionou nessa manhã. Que haja uma destruição nessas obras, para que o corpo de Cristo amadureça em amor e em harmonia, e produza essa beleza no reino espiritual, em nome de Jesus. O Senhor deu uma visão ao apóstolo Silvio, quando vocês estavam cantando, os anjos, tinham 2 anjos enormes aqui, e eles estavam derramando sobre vocês um óleo, uma unção de cura para a nação, e é por isso que vocês devem continuar nesse nível de harmonia. Recebam isso com muito temor e tremor diante do Senhor, porque o testemunho de vocês cantando esse óleo vai produzir cura numa adoração
onde as estrelas não vão brilhar, mas o corpo vai resplandecer a luz do Cordeiro.